Olá, amigo estudante da Palavra de Deus, bom dia! Um feliz despertar a você na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente, nossa jornada bíblica, nosso estudo diário de comunhão com Deus, capítulo a capítulo. E hoje nós vamos introduzir nossos estudos no primeiro livro de Crônicas. Como temos feito até aqui, o primeiro estudo é conhecer detalhes sobre o livro que vamos estudar. Então hoje não vamos estudar o capítulo 1. Hoje apenas vamos conhecer a história deste livro, os detalhes que vão enriquecer e vão nos auxiliar em um entendimento melhor no livro de 1 Crônicas, tá ok? Você é muito bem-vindo ao nosso canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, comente, deixe o seu like para dar aquele apoio a este projeto. Neste canal você encontra o estudo capítulo a capítulo de forma bem detalhada. Vamos então aos detalhes do primeiro livro de Crônicas. Este livro, a palavra-chave, o justo é abençoado. Ele foi escrito após o cativeiro, ou seja, após o ano 538, por volta de 450 a 430 antes do nascimento de Cristo. Você está preparado, preparada para mais uma jornada de conhecimentos e aprendizado nas páginas sagradas da Palavra de Deus? Então, você está convidado a permanecer em nosso estudo de hoje. A introdução ao livro de 1 Crônicas. Crônicas é o último relato canônico da história da monarquia de Israel. Além de alguns episódios nos livros proféticos, como Samuel, Reis e Crônicas, completam a revelação direta de Deus acerca deste período da história. Crônicas se baseia muito em Samuel e Reis, contando a mesma história. Mas Crônicas entende essa história de maneira diferente. Tudo muda após um grande trauma, como foi o exílio em Babilônia. Essa é a diferença. Crônicas é a primeira mostra desta mudança. Informações básicas. O autor, muito provavelmente, deste livro foi o escriba Esdras, que também tem um livro na Bíblia, né? A data entre 450 e 425 a.C. Os versículos-chave deste livro está no capítulo 17 e 27 e em 2 Crônicas 7, 14. Ali nos traz recordação no primeiro livro e avaliação no segundo versículo-chave. O propósito. Os livros de 1º e 2º Crônicas abrangem praticamente as mesmas informações que 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. 1º e 2º Crônicas se focalizam mais no aspecto sacerdotal da época. O livro de 2º Crônicas é praticamente uma avaliação da história religiosa daquela nação. Então é uma história recontada, tá? Um contexto pós-exílio, quando os cativos voltaram a Jerusalém.
Então Esdras traz a narrativa destes 2 livros. Um detalhe interessante. Muitas pessoas podem se perguntar, mas parece que é uma repetição. Seria realmente necessário que 1º e 2º Crônicas estivessem na Bíblia? Saiba, amigo ouvinte da Palavra de Deus, que cada palavra que está na Bíblia Sagrada, ela é importante, ela é fundamental e necessária, pois Deus é o autor da Bíblia e Deus não falha, Deus não erra. O pano de fundo histórico, 1º Crônicas, juntamente com 2º Crônicas, oferece uma perspectiva única sobre a história do povo de Deus, concentrando-se particularmente na linhagem de Davi e na importância do templo em Jerusalém. Enquanto muitos dos eventos e personagens são familiares aos leitores dos livros de Samuel e Reis, 1º Crônicas apresenta essas narrativas com novas ênfases teológicas e espirituais, destacando a aliança davídica, a adoração centrada no templo e a fidelidade de Deus às suas promessas. Este livro é uma obra vital para entender a identidade de Israel, o papel da liderança piedosa e o coração da verdadeira adoração. 1º Crônicas inicia com uma extensa seção de genealogias. E, abrindo um parênteses, é aqui onde muitos leitores, ao fazer o ano bíblico, a leitura diária, chegam e desanimam, acham sem nexo, acham sem importância, e nós vamos entender que as genealogias tiveram e têm sim a sua importância, porque estabelecem a fundação para os temas subsequentes de identidade, promessa e propósito divino. Sim, essas genealogias não são meros registros genealógicos. Elas traçam a continuidade do povo de Deus desde a criação do mundo, ou seja, com Adão, passando por figuras chaves como Abraão e Davi, até o retorno do exílio babilônico. Ao fazer isso, o cronista liga a história de Israel à criação do mundo e sublinha a soberania de Deus sobre toda a história humana. Este começo genealógico serve para reafirmar a identidade de Israel como povo escolhido de Deus e a importância da promessa divina de um reino eterno feito a Davi. Ok? Então, vejam que importância nós temos nestes detalhes. Curiosidades. O 1º livro de Crônicas começa com genealogias. São as mais longas das Escrituras, começando no capítulo 1 e terminando somente no capítulo 9. O objetivo é mostrar à comunidade restaurada do cativeiro babilônico os seus laços, a sua identidade, a autenticidade do sacerdócio levítico e a validação da tribo de Judá com direito ao governo. O livro pode ser dividido em 2 seções principais: as genealogias, que abrangem os 9 primeiros capítulos, e a narrativa do reino de Davi, que ocupa os capítulos 10 a 29. As genealogias estabelecem o contexto histórico e teológico, enquanto a segunda parte se concentra em Davi como modelo do rei piedoso, seus sucessos militares, sua organização do culto no templo e seus esforços para garantir um futuro estável para o santuário de Deus.
Agora, falando dos temas principais neste primeiro livro de Crônicas. Primeiro, identidade e continuidade. As genealogias iniciais de 1 Crônicas servem como uma âncora para a identidade de Israel, traçando a linhagem do povo escolhido de Adão a Davi e, eventualmente, aos exilados retornados. Esta extensa retrospectiva genealógica não é um mero exercício acadêmico. Ela sublinha a continuidade da história de Israel, destacando a fidelidade incessante de Deus através das gerações. Ao fazer isso, o cronista reafirma que, apesar das vicissitudes da história, o povo de Israel permanece sendo o povo escolhido de Deus, com uma identidade e propósito divinamente ordenados que transcendem as circunstâncias imediatas. Um segundo tema é o reinado davídico. 1 Crônicas coloca um foco particular no reinado de Davi, não apenas como um período dourado na história de Israel, mas também como a realização da promessa divina de um reino eterno. Há ênfase na aliança davídica e no papel de Davi na liderança espiritual e política. Reflete uma idealização do reinado davídico como modelo para o governo justo. Este foco ressalta a importância de uma liderança que busca a vontade de Deus e se compromete com o bem-estar espiritual de seu povo, servindo como um arquétipo para os líderes futuros. Outro tema nesse livro, centralidade do templo. O cronista, no caso Esdras, dedica uma atenção significativa às preparações de Davi para a construção do templo, um projeto que seu filho Salomão viria a completar. Este enfoque destaca o templo não apenas como um edifício, mas como centro vital da adoração israelita e o símbolo da presença contínua de Deus entre seu povo. A organização detalhada do culto e dos rituais associados ao templo enfatiza a centralidade da adoração na vida da comunidade, reiterando o templo como o coração pulsante da identidade e espiritualidade de Israel. Outro tema, fidelidade a Deus. Um tema recorrente em 1 Crônicas é a importância crítica da obediência e fidelidade a Deus e a sua lei. Através das narrativas de sucessos e fracassos dos reis de Israel, o cronista ilustra vividamente que a prosperidade e a segurança do reino estão intrinsecamente ligadas à adesão dos seus líderes e povo aos mandamentos divinos. Esse tema serve como um lembrete perene de que a verdadeira bênção e sucesso, tanto no nível individual quanto nacional, derivam da fidelidade inabalável a Deus. Olha que detalhes interessantes. Em conclusão, 1 Crônicas oferece uma visão profunda e multifacetada dos principais pilares da vida e fé de Israel, que são a inquebrável promessa de Deus, a liderança piedosa, a adoração centrada no templo e a obediência incondicional à lei divina. Esses temas não apenas constituem a espinha dorsal da narrativa crônica, mas também fornecem uma rica fonte de ensinamentos espirituais e éticos para todas as gerações.
portanto, apresentar de maneira sucinta toda a história sob a perspectiva divina. Nessa retomada da história, o cronista dá ênfase aos levitas na adoração do templo, nas bênçãos do arrependimento, na soberania de Deus para restaurar o seu povo e cumprir suas promessas desse povo, se este povo correspondesse. Agora, vamos abordar características teológicas. Primeiro Crônicas ressalta a soberania de Deus, a importância da adoração correta e o papel essencial da liderança conforme o coração de Deus. Ao retratar Davi não apenas como um líder militar, mas como um organizador do culto e um planejador do templo, o cronista oferece um modelo de realeza que busca a vontade de Deus acima de tudo. Agora, vamos conhecer o esboço detalhado. Genealogias, uma extensa revisão das linhagens, desde os primórdios da humanidade até os descendentes retornados do exílio, dos capítulos 1 a 9, como já citamos. E do capítulo 10 ao 29, a ascensão de Davi, suas conquistas, preparativos para a construção do templo e transmissão do reinado a Salomão. Ok? Lições espirituais do livro. Por que ler genealogia? Parece, como eu já falei, cansativo. Muitos perguntam para que isso. Entendendo bem a importância da genealogia, por que ela está neste livro da Bíblia? Uma das razões mais preciosas para lermos e estudarmos as genealogias da Bíblia está no fato de que elas mostram-nos o Senhor em ação, escolhendo e preservando um povo para si, geração após geração. Elas são uma prova maravilhosa da fidelidade de Deus à sua aliança. Neste caso específico, as genealogias servem para mostrar-nos a semente eleita, da qual viria o Messias séculos depois. E também, como é importante entender que cada livro da Bíblia, ela reflete, ela nos conduz à pessoa de Jesus. Toda a Escritura. 1 Crônicas não é diferente. A ênfase de 1 Crônicas na aliança davídica e na preparação do templo prefigura a vinda de Cristo, o rei prometido da linhagem de Davi, que estabelece um novo tipo de templo em seu corpo e na comunidade de crentes. Olha só que importante. Jesus cumpre as promessas feitas a Davi, não por meio de um reino terrestre, mas através de um reino espiritual que transcende tempo e espaço. Em Cristo, a adoração verdadeira não fica confinada a um lugar físico, mas é realizada em espírito e verdade, refletindo os temas de liderança piedosa e adoração centralizados em Deus que permeiam 1 Crônicas. Este livro, portanto, não apenas olha para o passado de Israel, mas também aponta para a futura esperança encontrada em Jesus, o cumprimento último das promessas de Deus a Davi. Ok? Essa é a introdução, é o nosso estudo de hoje, tá? Para que não fique extenso, nós vamos dividir, então, o nosso estudo na introdução e o próximo estudo entraremos no capítulo 1, no capítulo 1. Eu espero que
este estudo possa ter-lhe ajudada a entender um pouco melhor, quem sabe a olhar o livro de 1 Crônicas com outros olhos, não como um livro, né, que muitas pessoas podem dizer um livro chato ou não interessante. Você vai perceber, através de nossos estudos, que sim, este livro é de grande importância e ele nos apresenta lições maravilhosas, ensinamentos divinos. Creia nisso, ok? E vamos em frente. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar deste novo dia. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado paternal. Obrigado por seu cuidado como nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor, por podermos estar avançando, passo a passo, capítulo a capítulo, livro a livro, em nossa jornada bíblica diária com o Senhor. Abençoe cada pessoa que tem separado este tempo de comunhão e de aprendizado em sua palavra. Que teu Espírito Santo nos ilumine cada vez mais. Te peço com perdão de nossos pecados. Amém. Muito bem, estamos iniciando um novo livro. Que Deus te abençoe, que você possa colocar este alvo no seu dia a dia, de avançar capítulo a capítulo, aprendendo os ensinamentos da palavra de Deus. Um ótimo dia a você, um grande abraço e até o próximo estudo. Tchau, tchau.